Olá, bem-vindos a setembro e vamos falar de zero vitimização. Mas vamos começar conceituando isso legal, porque podem ter alguns maus entendidos aí quando a gente fala de vítima, vitimização, mimimi, essa coisa toda, costuma gerar um pouquinho de polêmica. Então vamos ajeitar isso bem certinho aqui no começo. Porque a gente fala de vitimização e às vezes a gente entende, né, essa questão de mas tem vitimização, não tem, é mimimi, não é, e vítimas realmente existem. Então vamos começar separando aí a palavra vítima como substantivo. Vítima como substantivo o substantivo é nomear algo. Então existem vítimas, né, e a gente entende aí vítima como determinantes sociais, tá? Determinantes sociais são condições aí socioeconômicas, condições de saúde, condições culturais, condições de ambiente aí que realmente determinam algo. Então quando a gente fala assim da condição de estudo, de trabalho, né, distância de trabalho, condição de moradia, cômodos de casa, são impactos que a gente tem, especialmente em vida. A gente pensa no início da vida, que a gente pensa, né, no futuro em poder ter melhoras, mas que tornam pessoas reais vítimas de algumas circunstâncias e que a gente espera que depois, com o desenvolvimento da vida, a gente possa melhorar essas condições. Então, né, após essas condições de vítima, a gente entende que as características pessoais, elas possam transformar essas condições iniciais, essas determinantes sociais, as nossas características pessoais, possam transformar a gente, possam transformar a nossa vida em algo melhor. E aí, quando a gente fala em características pessoais, aí sim a gente fala em vitimização, no sentido da palavra como verbo, né? O verbo vitimizar, vitimizar como ação. E aí sim, se a gente não está conseguindo fazer algo, vitimização, aí a gente entende como o verbo, porque é a ação de se vitimar. Então, quando a gente fala em características pessoais, aí a gente sim está falando da forma de lidar com a vítima que a gente foi ou que de vez em quando a gente é. Como determinantes sociais, somos vítimas de algumas situações, e características pessoais, podemos ou não ser vitimistas. Aí depende de fatores de riscos ou de fatores de proteção, que eu vou falar daqui a pouquinho. Com características pessoais, a gente, né, não somos aí o que fizemos, o que fizeram de nós, o que essas determinantes sociais não fizeram de nós, mas o que fazemos, né, com o que fizeram de nós. Então, quando a gente fala de características pessoais, aí a gente já consegue melhor manejar essas características e, através dela, conseguir mudar o futuro de algumas determinantes sociais. Futuro dentro da nossa vida, especialmente aí quando a gente pensa em futuro de filhos, a gente também tenta mudar essas determinantes sociais para as nossas próximas gerações. Então a gente não quer que as nossas próximas gerações sejam vítimas das coisas que a gente foi também. Então a gente quer essa melhora para as próximas gerações. Então a gente tem aí como fatores de risco, quando a gente fala, né, de características pessoais, falta de mecanismos de adaptação, então quando a gente não se adapta legal a uma outra situação, e com o cuidado, claro, do equilíbrio, se adapta demais, também a gente pode não se mover, permanecer vítima de alguma situação. O pessimismo, insegurança, baixa autoestima, impulsividade, então são situações aí que deixam a gente continuar vitimizado ou dentro de uma situação sem evolução. Mas tem também fatores de proteção, como a autoconfiança, que faz a gente se desenvolver, evoluir, disposição para pedir ajuda, mesmo com ou sem orgulho, aí ajuda diversas vezes são necessárias na nossa vida. A capacidade de lidar com emoções, frustrações e com a própria realidade, que são coisas que diversas vezes assim vão incomodar, mas que a gente precisa aprender a lidar e não negar. Então, fatos que acontecem na nossa vida, resiliência para lidar com as situações que vão acontecer, motivação e valorização da vida, são coisas que vão dar sentido para a nossa vida. Se a gente não tiver minimamente motivado, valorizando a vida, a gente não tem sentido para fazer, para lutar, para sair da posição de vítima, ou de vitimizado e conseguir algo a mais. Só que tudo isso não é fácil. O esporte que a gente escolheu para representar esse mês representa muito bem essa constante aí com as nossas características pessoais. É uma musculação aí que a gente faz para desenvolver e manter essas características pessoais aí que vão manter a gente se desvitimizando. Então não vem pronto. Uma musculação aí é um processo contínuo, cuidadosamente planejado, pensado, onde é necessário persistência,
requer resiliência, é evolutivo, a gente vai ficando cada vez melhor quanto mais a gente pratica, mas vem aí, como na musculação, aquela semana vem aquela gripinha, a gente treina menos, né, voltar um pouquinho mais fraco, fortalecer novamente, então tem altos e baixos, né, como na vida, aí vem alguns desafios que às vezes a gente dá uma escorregada. Quando a gente fala em características pessoais, de vez em quando vem na vida aí alguma situação que torna a gente realmente vítima novamente. Só que a gente pode, a partir dessa situação de vítima, continuar emocionalmente se vitimizando ou se reerguer e com as nossas características pessoais, fatores protetivos, se reerguer aí e seguir em frente, que é essa ideia, por isso que a gente está falando aí dessas características pessoais, quanto a gente treinando, se fortalecendo, elas podem ajudar a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho aí de alguns riscos aí que a gente tem que evitar. E, por exemplo, a dependência excessiva dos outros. E quando a gente fala de dependência, cuidado com a dependência emocional. O quanto a dependência emocional passa, apesar de ser emocional, real, ela se transforma em real quando a gente acredita que ela existe. Então tomar muito cuidado que a dependência emocional transforma a gente sem a gente realmente ser. A visão de que a gente é sempre injustiçado. Não é incomum, né, pessoas que realmente sofreram alguma injustiça em algum tempo, em alguma determinada situação, generalizarem isso, né? Então elas sofreram alguma injustiça lá na infância, em casa, então elas acabam projetando isso, então elas vão na escola, eu fui injustiçada na escola, eu sou injustiçada no trabalho, eu sou injustiçada no meu relacionamento, né? Então todo contexto que elas vivem, elas acabam entendendo que são injustiçadas e o foco da vida acaba sendo a injustiça, e não o que elas podem realizar. Então uma pessoa que sempre se sente injustiçada, ela nunca vai achar que consegue realmente realizar algo, então talvez ela passe a nunca tentar, então tomar muito cuidado com isso, né? Essa posição vitimizar, ela acaba criando até por projeção. Não que ela não tenha sido vítima inicialmente, mas ela passa a projetar isso em vários lugares, ou seja, ela passa de vítima a se vitimizar quando ela projeta em outras situações, em outros contextos. Ignorar o verdadeiro potencial, né? Então, se algumas pessoas falam, olha, você é bom nisso, você é bom naquilo, mesmo inicialmente a gente não acreditando, vamos tentar desconfiar do nosso potencial. Opa, peraí, pode ser que tenha alguma coisa legal aí, né? A dificuldade de autocrítica, de aceitar a crítica de terceiros, né? Poxa, todo mundo tá apontando alguma coisa ou tá questionando alguma coisa, não é que a gente precise concordar, mas vamos pelo menos refletir se não tem um ponto aí de melhora que pode ajudar a gente. Então fazer uma boa autoanálise, tanto dos nossos potenciais, quanto dos nossos pontos que a gente pode melhorar. Desinteresse por novos conhecimentos, né? Se a gente quer coisas novas, novos resultados, melhores resultados, o que a gente precisa aprender de novo? Ausência de amor próprio. Sabe aquela pessoa que faz tudo para os outros para ser reconhecida, para ir aquele outro fazer alguma coisa por ela? E o outro não necessariamente vai fazer do jeito que ela gostaria que fizesse, às vezes não vai adivinhar, às vezes porque ele tá fazendo o que ele acha que é melhor por aquela pessoa. É uma ausência de amor próprio. Eu tô dando amor pro outro devolver para mim. Será que eu não consigo, né, fazer algo diretamente para mim? Não que eu não possa distribuir o amor pro outro, especialmente para quem eu amo também, mas tentar fazer esse amor, né, um pouquinho mais próprio diretamente para mim. O que eu posso fazer, né, com carinho por mim mesmo? Queixar-se de tudo e de todos. A pessoa que se queixa de tudo, ela perde o foco do que ela precisa fazer. Ela tá sempre reclamando, ela tá sempre negativa, então ela não tá fazendo o que ela precisa fazer. Ela tá perdendo o foco dos resultados, das soluções. Justificativas para tudo. Quanto mais a gente justifica, menos a gente soluciona as coisas. Então, mais a gente justifica erro. Então, você cometeu determinado erro, então você tá lá explicando para alguém porque você errou. Então, você tá no erro, você não tá na solução. E como que você pode resolver aquilo? Como que você pode melhorar? Como que você pode concordar? Né? Porque enquanto você justifica, você não muda. Repudiar o sucesso dos bem-sucedidos. Como que eu vou ser aquilo que eu critico? Então, como que eu vou ter um carro legal? Como que eu vou morar num lugar incrível? Como que eu vou fazer uma viagem especial? Como que eu vou me tornar algo importante se eu critico aquilo? Então, cuidado aí ao criticar coisas que são boas
só porque o outro tem e eu ainda não tenho. Então, provavelmente eu tendo a não alcançar algo que eu tô criticando. E no fundo pode ser algo que eu queira. Então, cuidado com esse manejo aí. Desqualificar as dificuldades do outro. Então, o outro alcançou algo e eu tô lá desqualificando. Ele conseguiu fácil, foi sorte, foi algum tipo de golpe, conseguiu com maldade. Será que essa é mesmo a história dos outros? Você já conheceu uma pessoa que alcançou sucesso realmente? Você já leu alguma biografia? Viu algum documentário de alguém que conseguiu algo grandioso ou legal? Você já entendeu o esforço que aquela pessoa realmente fez para conseguir aquilo? Você já conversou com essa pessoa? Você já viu quantas ideias, quantas coisas, o quanto ela trabalha por dia para conseguir? Presta um pouquinho mais de atenção, porque o que ela fez, de repente, você pode fazer também. Aquela negatividade, né? Se eu não acredito que eu posso conseguir algo, eu não vou nem tentar. Obviamente, como resultado, eu não vou conseguir. E na verdade, né, tudo que a gente está falando aqui é extremamente óbvio e a gente tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção no óbvio, né? Então, fique atento aí nessa listinha que a gente acabou de comentar. E resumindo aí, uma dica prática para a gente abandonar o vitimismo, uma frase que resume um pouco disso, eu vou explicar cada item. Autoliderança, autorresponsabilidade e autodomínio são atitudes aí 4.0 necessárias para não deixar que os outros nem o acaso decidam por você. Então, autoliderança é a nossa capacidade de autogerir aí nossos métodos, metas e comportamento para a gente alcançar o que a gente precisa. Autorresponsabilidade, então, é a gente assumir tudo que acontece na nossa vida e as escolhas que a gente faz, os resultados que vêm na nossa vida. Nem tudo que acontece na nossa vida é resultado das nossas escolhas. A maioria das coisas sim. Mas o que acontece na nossa vida que não foi a gente que escolheu, também é nossa responsabilidade lidar com isso. Tá? E o autodomínio é o autocontrole, né? É o domínio sobre o que a gente... E o alinhamento também, né? O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Como a gente se comporta em relação, né, a tudo que a gente quer plantar, mostrar e conquistar no mundo. E qual a sua escolha? Você quer ser protagonista ou você quer ser vitimista, né, nessa sociedade? A diferença entre ser protagonista e se manter, né, como vítima é a consciência das escolhas e a coragem para fazer o que precisa. Né? Assuma suas escolhas. Né? Existe um peso emocional das nossas escolhas, mesmo as mais conscientes e as mais racionais, tem um peso emocional. Mas junto com esse peso emocional, vem resultado se a gente tiver autorresponsabilidade nas nossas escolhas. Né? Então, a gente tem um exemplo de um quadril, devem estar assistindo aí, né? Quando a gente é realmente vítima, né? Vamos pegar um exemplo aí, né? E o mundo é injusto com a gente, que é o terceiro exemplo aí. O mundo muitas vezes é injusto mesmo com a gente, né? Então vamos dizer que a gente é vítima. O mundo cometeu uma injustiça com a gente, o mundo, alguém, né? Algum ambiente, alguma situação. Né? Então a gente é vítima de uma injustiça. Aí eu ser vitimista, ou seja, continuar me mantendo a partir daquela injustiça, sou vítima, continuar me mantendo naquela posição de vítima, aí já é uma ação minha. Eu nunca vou mudar essa situação, eu continuo sendo vítima. Agora, se eu investir em desenvolvimento pessoal para nunca mais ficar nessa situação, eu passo a ser protagonista e não mais vítima dessa situação. É uma escolha, né? Então, e aí eu tô falando não mais de ser vítima substantivo, que a gente falou lá no começo, mas de ser protagonista, de usar minhas características pessoais que eu venho desenvolvendo aí, tal qual a musculação, nosso exemplo do mês. Com isso a gente fecha esse mês e estamos preparando aí para nos vermos no próximo mês. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Próximo mês vamos falar de trabalhar junto, de relacionamento e o tema é empatia. Até outubro!